Boa noite a todos, obrigado pela presença. Acho que é mais um bate-papo, né? Eu vou tentar explicar por que eu cheguei até aqui, por que eu dou o meu apoio ao Partido Novo e acho tão fundamental a sua existência. E para isso eu vou falar um pouquinho só de cenário Brasil, né? Economia e política nos últimos anos. Como eu vejo o que aconteceu. Para mim o Brasil, e essa é a metáfora que eu tenho usado, é uma cigarra que ganhou na loteria, né? Ganhou na loteria chamada China, e do outro lado o custo de capital no mundo estava muito baixo, estava na verdade negativo em termos reais, ou seja, não tinha retorno para os investidores com capital sobrando para alocar, para investir no mundo, por conta da crise nos países desenvolvidos. Isso fez com que todos esses investidores ficassem desesperados atrás de algum yield, algum retorno, e começassem a chamar realmente o urubu de meu louro, né? Então, a analogia é exatamente essa, é uma festa onde tem uma autoridade, que são os bancos centrais, provendo liquidez abundante, ou seja, bebida alcoólica farta, né, grátis, e depois de certo momento todo mundo realmente está entorpecido, está começando a julgar com critérios muito mais questionáveis. E isso faz com que eles aloquem capital desesperados para coisas que não fariam outrora, né? Seriam mais responsáveis. Então, isso, por exemplo, justifica um país como Ruanda ou Haiti conseguindo emitir títulos de 10 anos, pagando, 7% em dólar ao ano, né? Uma coisa insana para qualquer padrão de normalização da história. Então, somando esse custo de capital negativo no mundo, né, desenvolvido, com o fator China, que fez o preço das commodities, que por sorte o Brasil tinha em abundância, dispararem de preço, isso foi uma confluência de vetores perfeita assim, para um país como o Brasil, que é o que eu defino como a explicação para um fenômeno PT. O fenômeno Lula na política, essa imagem de uma espécie de um messias, um padre Cícero, né, que é o líder das massas e tudo mais, isso tudo pode ser explicado, para mim, por esses dois fenômenos. Tanto porque essa ideia de que o Lula é um gênio da política, carismático, eu nunca comprei muito, ele perdeu 3 eleições seguidas, né? Então eu não vejo nenhuma grande genialidade nisso, eu realmente vejo o fenômeno PT, há 10 anos no poder, distribuindo benesses à torta e à direita para todo mundo, comprando votos, graças a essa abundância de recursos que o Brasil passou a ter. Para mim, o fenômeno Lula na política é análogo ao fenômeno Eike Batista na economia. Ambos são filhotes de uma espécie de bolha Brasil que eles sequer compreendem na sua magnitude. E isso foram os últimos 10 anos da economia brasileira, só que a cigarra não se preparou para o inverno, né? Ela não fez o dever de casa, ela não teve 1% que seja de crescimento de produtividade do trabalho no Brasil nos últimos anos. Não é que os funcionários aprenderam de repente a mexer em máquinas mais complexas, ou aprenderam a falar inglês, ou a servir melhor no setor de serviços. Nada disso aconteceu, basta você ver a qualidade, inclusive deteriorada, de vários serviços no Brasil. Não houve um advento da infraestrutura brasileira, pelo contrário, é uma infraestrutura capenga, caótica, são os setores que ficaram dominados pelo setor público ainda, né, pelo governo, não por coincidência são os setores em pior condição no país hoje. O setor privado tem essa mania de funcionar muito melhor que o governo, né, por causa do mecanismo de incentivos adequado. Não é que sejam pessoas mais altruístas, abnegadas, que acordam diariamente pensando em fazer um mundo melhor. Felizmente não precisamos dessa premissa ingênua, né, infantil. Tampouco vamos achar que os políticos são pessoas assim. Apenas a necessidade de sobreviver num ambiente de livre mercado com concorrência faz com que eles tenham que correr sempre em busca de excelência, de produtividade, senão eles vão ser asfaltados pela concorrência. Esse risco de ir à bancarrota, de falir, é uma força propulsora muito potente para fazer com que as empresas do setor privado corram sempre atrás de melhores produtos e serviços.
Por outro lado, o setor público, obviamente, conta com o dinheiro quase infindável da viúva e as empresas não vão à bancarrota, né? Volta e meia tem aporte novo de capital do Tesouro e por aí vai. As decisões são tomadas muito mais por interesses políticos, eleitoreiros, não por interesses econômicos. Isso faz com que as empresas estatais virem cabide de emprego, palco de corrupção infindável e tudo que a gente está acostumado a ver. Então, voltando, o Brasil não teve choque de produtividade algum que justificasse essa bonança, né? Essa farra toda que aconteceu, onde todo mundo passou a achar e acreditar que realmente tinha ficado muito mais rico. Além disso, teve uma expansão creditícia enorme no país que não contou com lastro na poupança. Se tem economista presente, o crédito não pode crescer acima da poupança ad eternum, ad infinito. Porque o lastro para poder ofertar crédito de um lado é justamente ter mais gente poupando do outro lado. Você consegue, durante algum tempo, oferecer mais crédito se essa conta for fechada, por exemplo, por importação do crédito de fora. Só que em algum momento o sujeito vai querer cobrar essa fatura, né? Ou você consegue emitindo moeda e crédito sem lastro dos próprios bancos, por algum período de tempo gerar crescimento artificial, porém insustentável. Isso vai bater em inflação e tudo mais à frente, justamente porque não teve mais poupança e mais investimento para gerar um aumento de oferta e maior produtividade. Então foi isso que aconteceu no Brasil. O crédito cresceu a uma taxa de quase 20% ao ano durante mais de 5 anos seguidos. Os bancos do setor privado, preocupados com isso e antevendo alguma eventual inadimplência aumentando na frente, começaram a recuar, começaram a enxugar um pouco esse crédito, ou pelo menos crescer a uma taxa muito menor. E o governo, sempre preocupado com eleições e com curtíssimo prazo, uma visão míope, né, de uma cigarra justamente, que acha que o verão vai durar para sempre, assumiu esse papel e começou a usar os seus bancos públicos para conceder crédito numa taxa ainda maior. Vale citar que a Caixa Econômica, por exemplo, no ano passado, 2012, cresceu sua carteira inteira de crédito em 45%. Quer dizer, uma taxa, uma magnitude, e já era uma carteira gigantesca. Você imagina o que é administrar isso, você imagina o que é a qualidade desse crédito e o critério que foi usado. O governo já controla metade do crédito público no Brasil, do crédito total do Brasil. Eu sempre cito que no Manifesto Comunista de Marx e Engels, o 5º item lá para a chegada do poder da ditadura do proletário é justamente concentrar o crédito na mão do Estado. Então o Brasil tem sido um bom aluno marxista nesse aspecto e já temos metade de todo o crédito que circula na economia na mão dos bancos públicos. Sendo que um deles é ainda mais nefasto, que é o BNDES, que é um maior instrumento que existe de transferência de riqueza do pobre para o rico. Os pagadores de impostos, que somos todos nós, a classe média, revoltada agora com isso tudo, ainda meio difuso, uma revolta sem saber exatamente diagnosticar a origem, né, dos problemas, mas obviamente insatisfeita com esse grau de carga tributária escandinava para serviços africanos. O BNDES, então, pega o dinheiro dessa classe média e transfere para Ike Batista, para Friboi, JBS, né? JBS deveria ser chamada de Boi-Brás, tamanha quantidade de recursos que o BNDES já aportou nela. Então, o governo ele veio sempre com essa visão de curto prazo, com um discurso esfarrapado, né? Falacioso, mentiroso mesmo, de que eram medidas anticíclicas. Eu desconheço medidas anticíclicas que só têm uma direção, são unidirecionais. O governo só expandiu o gasto público desde que o PT chegou no poder. Só expandiu o crédito e por aí vai. Então eu brinco que são keynesianos manetas, né? Eles só têm uma mão, porque o economista sempre fala, né? Pelo outro lado, né? In the other hand, e esses economistas do governo, eles esquecem isso, eles só têm uma direção, eles só lembram do discurso anticíclico quando o ciclo está arrefecendo, está desaquecendo. Aí eles lembram que o governo tem que entrar
pesado em jogo, como faz lá nos Estados Unidos o Paul Krugman e companhia, né? São pessoas que somem, desaparecem na hora que a economia está bombando, né? Quando estava crescendo a taxas elevadas, você não escuta eles falando que o governo tem que frear, desacelerar, cortar gastos, você nunca escuta isso. A única certeza que você tem é que eles só aparecem para bater esse bumbo anticíclico quando é para aumentar gastos. Então foi isso que aconteceu nos últimos anos. Chegamos a uma situação onde foi se aproximando do muro, né? Era insustentável, era artificial e inevitavelmente teria que parar em alguma hora, né? Seja porque a China passou a crescer a uma taxa muito menos elevada, seja porque o custo de capital no mundo começou a subir, e ambas as coisas podem estar acontecendo agora. A China está desacelerando, é um grande risco para os mercados todos no mundo hoje, e os Estados Unidos estão conseguindo crescer a uma taxa mais normal, de 2% ao ano, o que colocou muitas pessoas apreensivas em relação à retirada, à estratégia de retirada do Federal Reserve, do Banco Central americano, daquela quantidade absurda de estímulos que foi jogado nas economias, nos mercados. Então esse é o cenário que alguns economistas vêm tentando alertar há algum tempo. Eu tenho, pelo menos, documentado isso há 3 anos, fazendo vários alertas, usando essas metáforas, né, de cigarra irresponsável que ganhou na loteria, do inverno que poderia estar chegando em algum momento. Cheguei a fazer uma análise mais politicamente incorreta ainda, uma metáfora de que o governo brasileiro, com a gestão da Dilma, era algo análogo a uma mulher no volante, dirigindo um carro nacional, um Gurgel, alguma coisa assim, numa estrada toda esburacada, que são nossas infraestruturas, a 130, 140 km por hora, e ainda por cima assessorada por um sujeito, um copiloto bêbado, né? Então não podia dar num lugar muito bom. Piadas à parte, o alerta era para tentar chamar a atenção de que o modelo desenvolvimentista que aí está é insustentável uma vez mais, né? Não é uma coisa nova. Esse modelo petista, nacional desenvolvimentista, é o mesmo que foi testado em vários lugares do mundo, inclusive já no próprio Brasil, sempre fadado ao fracasso. A questão era só saber o timing. A princípio estamos chegando muito perto disso, a conta está chegando, a fatura está chegando, e eu vejo essa insatisfação generalizada que acabou tomando as ruas do país como um resultado disso já, um efeito disso. Bom, o que fazer nessa situação? Me parece que essas pessoas que aí estão não vão tomar de forma alguma as decisões que deveriam, né? Porque exige um grau de postura de estadista, né? De ir para certos sacrifícios de curto prazo e comprar certas brigas com grupos de interesse poderosíssimos, que me parece simplesmente um sonho utópico imaginar que estes que fizeram essa lambança toda vão agir dessa forma. O que nos deixa, então, esperançosos de que haverá alguma alternativa política para isso. E aí vinha, então, a minha insatisfação, até mesmo o meu desespero em olhar para o ambiente político partidário brasileiro e não ver ninguém entoando essas bandeiras. Nenhum partido no Brasil abraçava algo próximo disso que eu estou aqui falando, como diagnóstico e como as receitas, então, para sair do problema, que são as receitas liberais, né? Redução do tamanho do Estado, do poder de intervenção do Estado na economia, nos diferentes setores, descentralização do poder e por aí vai. Toda a privatização do que resta das estatais, quer dizer, todas as bandeiras liberais não são abraçadas por nenhum partido que está no poder hoje, nenhum. Né? Acusam sempre de direita, qualquer coisa que não é muito esquerda no Brasil, mas o fato é que, para mim, todos os partidos saem do centro para lá, né? Para a esquerda. Não tem nenhum do centro para cá, nenhum. Nem mesmo o DEM. Muito menos o PSDB, que nunca foi, nem nunca será um partido liberal. É um partido social-democrata que flerta com o modelo de welfare state europeu. É uma esquerda herbívora, né? É muito menos perigosa, autoritária, sem esse ranço bolivariano que os petistas têm. Os petistas são a esquerda carnívora, mas ainda assim francês, esquerda, talvez alguma coisa do gênero, um gambá com perfume francês, mas não deixa de ser gambá, para mim não deixa de ser esquerda, né?
Então, eu vendo essa cena toda, ficava angustiado. E pensava sempre, minha luta sempre foi no campo das ideias, eu acho fundamental isso, mas eu achava fundamental ter isso de forma organizada na política, porque não temos como fugir desse mecanismo, desse meio, né? E uma das coisas que eu vejo nessas manifestações todas é essa visão um tanto ingênua de ser não apartidária, mas antipartidária, né? Antipolítica. Isso é ingenuidade. Nós não vamos ter como mudar as coisas sem passar pela representatividade de partidos. Não vai ter como fugir disso. Então, eu ficava angustiado e comecei a procurar alternativas e projetos, e o Partido Novo foi, sem dúvida nenhuma, o que chamou mais minha atenção, por ser, para mim, o mais preparado, com um discurso mais factível, viável e organizado que eu conheci, né? Só para fechar, então, e passar a palavra para o João apresentar o Partido Novo, para mim, a relevância desse casamento do poder das ideias com a organização partidária para poder colocá-las em prática, eu gosto de ilustrar isso com o caso inglês. O caso inglês é interessante porque a Inglaterra, apesar de parecer tão mais civilizada, algumas pessoas podem não saber, mas na década de 50 e 60 ela flertou com o marxismo. E os trabalhistas realmente conseguiram destruir o país. Então, a Inglaterra, na fotografia da época, era um país com inflação de 2 dígitos, chegando perto de 20% ao ano. A máfia sindical tomou conta do país, fazia greve geral violenta o tempo todo e parava, ameaçava o tempo todo os empresários e conseguia manter todos os reféns de suas chantagens, e por aí vai. Então, na década de 50, um empresário chamado Anthony Fisher procurou o prêmio Nobel de Economia, Friedrich Hayek, da escola austríaca, e perguntou o que ele achava de fundar um partido político. E Hayek conseguiu, à época, dissuadi-lo disso e convenceu ele de fundar um think tank, né, um instituto que pudesse divulgar primeiro ideias necessárias para criar um ambiente mais fértil para que um partido liberal fosse viável. Anthony Fisher seguiu o conselho de Hayek. Em 1955, se não me falha a memória, criou o Institute of Economic Affairs, que durante os 15, 20 anos seguintes fez um trabalho intensivo de divulgar esses valores, essas crenças, esses ideais liberais. Isso, na minha opinião, e de vários outros pensadores e observadores da política inglesa, isso foi fundamental para tornar possível a chegada de Margaret Thatcher ao poder e para tornar viável suas reformas. Claro que ainda eram muito antagônicas ao senso comum da época, até mesmo privatizar, ou pelo menos tinha uma minoria e grupos organizados muito barulhentos tentando brecar, tentando impedir isso. Ela foi uma estadista é aquele que lidera, é aquele que até mesmo rema contra a maré se está convicto de que está fazendo aquela coisa certa. Então não há dúvida de que Margaret Thatcher tem um incrível valor como política, como estadista que ousou remar contra a maré. Mas eu considero que esse casamento entre uma pessoa como ela, que chegou ao poder e teve a coragem de comprar as brigas que ela comprou, e as ideias tendo sido divulgadas e disseminadas ao longo de 15 anos, 20 anos, por vários institutos, e entre eles o principal, o Institute of Economic Affairs, eu acho que foi uma união crucial entre ideias e ação, praxis, teoria e praxis. Então, eu atuo muito no campo das ideias, tem mais a ver com a minha personalidade, com o meu grau de tolerância e até mesmo o meu estômago para o jogo político, mas eu acho fundamental, eu acho necessário, é uma condição sine qua non para a gente mudar realmente as coisas no país, você conseguiu concretizar as ideias ou as principais delas de alguma forma político-partidária. Então eu acho que o Novo realmente é o que eu enxergo de mais perto, de mais próximo que tem aí na política no Brasil surgindo,
para poder colocar em pauta não toda a agenda que eu gostaria, obviamente, eu sou muito mais radical, mas uma agenda, sem dúvida nenhuma, de bom senso, de reformas que todos nós, todas as pessoas que deixarem um pouquinho de lado lavagem cerebral, ideológica e tudo mais, vão acabar concluindo que o caminho é por aí. Você pode discordar de uma coisa ou outra, mas não resta muita dúvida de que o Estado brasileiro se tornou uma coisa, um obstáculo gigantesco, um paquiderme que realmente engessa o progresso no país. A gente tem que parar de olhar para o Estado como esse Messias Salvador, como essa locomotiva do progresso, ou como esse paizão, né? Porque tem um outro lado que não é só economia, esse lado de liberdades individuais, onde o Estado paternalista acaba asfixiando nossa liberdade enquanto indivíduo. Então eu acho que o Partido Novo é o mais alinhado que existe a esses ideais, e sem dúvida nenhuma há uma grande escassez de partidos no Brasil com um discurso próximo do que o Partido Novo traz, né? Porque não tem nenhum próximo. Eu insisto nesse ponto. Não resta muita dúvida de que meu voto em 2014, se o Novo ainda não estiver, espero que já tenha um candidato, mas se não tiver, vai ter depois na outra, mas se não tiver, o meu voto é óbvio que vai ser no menos pior. Então eu sempre brinco que eu tomo um engove e digito 45. Às vezes eu preciso de 2 engoves, né? Quando não é o mineiro, quando é o paulista, eu preciso de 2 engoves, porque o José Serra realmente ele devia estar no PT. Eu acho ele tão intervencionista quanto os petistas. Mas vendo essa total escassez, a ausência de alternativa no meio político para ideias similares àquelas que eu defendo e abraço, é com muita satisfação realmente que eu vejo o nascimento do Partido Novo, e é por isso que eu dou meu total apoio e endosso sempre que possível meu apoio, e não me incomodo nem um pouco de tentar ajudar e a divulgar o partido, e espero que vocês façam o mesmo daqui para frente, convençam amigos, assinem a ficha e por aí vai, porque nós precisamos dessa alternativa. Há uma hegemonia nefasta da esquerda na política brasileira hoje, e isso tem que acabar. Obrigado.